bem-vindos a mais um novo episódio do EnvolveCast. Eu sou Ana Maria, diretora da Clínica Envolve, e estou aqui junto com o Luciano. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luciano, sou psicólogo, doutor em psicologia, pela Universidade Federal do Espírito Santo e também sou diretor da Clínica Envolve. No episódio de hoje, a gente está aqui com a doutora Elzanete Koser, que é uma pediatra, infectologista, que tem um conhecimento já sobre autismo, sobre vacinação, então tem uma contribuição muito grande para poder fazer com a gente, aqui em todo o episódio de hoje. Elzanete, queria te agradecer pela presença, é uma honra para a gente receber você aqui, e queria que você pudesse se apresentar para as pessoas, para que as pessoas já saibam um pouquinho de você, quem você é. Joia, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Eu sou do interior do estado do Espírito Santo, eu nasci em Itaguaçu e me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Eu estou com 32 anos de formada. Depois que eu me formei, eu fiz residência médica em pediatria no Hospital Infantil de Vitória, fiz residência de infectologia no Hospital das Clínicas, onde eu tinha me formado, completei essa minha especialização nos Estados Unidos, na Duke University, ficando 3 meses lá, focando em atendimento de HIV, de infectologia pediátrica e de infecção hospitalar. Fiquei à frente da CCIH, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Infantil de Vitória, por 25 anos. Lá eu fui preceptora da residência médica de pediatria e de infectologia, então tenho vários ex-alunos hoje que me encaminham pacientes, que levam filhos no meu consultório. Também fui diretora-presidente do CVP Vacinas, que é o Instituto Capixaba de Infectologia, que hoje foi incorporado pelo Grupo Tomasi, mas fiquei 25 anos à frente disso. E fiquei à frente da Sociedade Brasileira de Imunização, filial Espírito Santo, por vários anos. Já fui membro do Departamento de Infectologia Pediátrica e de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. E atualmente eu trabalho em consultório particular. Longa trajetória, né? Eu imagino muitas histórias, experiências também, assim, né? Não só na área de infectologia, mas tudo que envolve infância, né, doutora? Que eu acho que, assim, é tudo muito crucial. Sim. Toda vez que a gente vai falar, né, aqui em todos os episódios, a gente sempre fala sobre isso, né? Claro que quando a gente conversa sobre o espectro do autismo, a gente precisa pensar no desenvolvimento como um todo, né? Assim, né? Até a vida adulta e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que o momento da infância é um momento muito crucial, extremamente, né? Onde está tudo ali, a neuroplasticidade está em alta, tem todas as possibilidades. E aí o olhar clínico, né? O olhar especializado do pediatra, ele faz muita diferença nesse processo. Principalmente para os pais, né, que estão ali vivenciando os primeiros momentos, né, e precisam de alguém para acompanhar esses marcos. Sim. Então, eu falo que, assim, tudo da infância precisa ser discutido, rediscutido, repensado o tempo todo. Então, assim, para a gente é um prazer poder estar discutindo isso nesse momento com você. E, assim, começar a gente falando um pouquinho sobre essa visão do diagnóstico precoce, né, doutora? Porque, querendo ou não, no começo, você acaba tendo um contato muito frequente com aquela criança, né? Nos primeiros meses, enfim, até os 2 primeiros anos, ali existe todo um acompanhamento. E aí, conta pra gente um pouquinho, assim, nessa trajetória sua, né, de consultório e no hospital, como que você trabalha para ajudar os pais nesse levantamento mesmo dos marcos? Então, primeiro, eu gostaria de falar que, assim, hoje o autismo está mais em alta, sim, mudaram os critérios diagnósticos, a gente está estudando e aprendendo mais, porque na formação básica do pediatra, você quase não estuda autismo, quase não tem aula de autismo. Você tem que se esforçar para estudar e para entender. Sim. E a partir do momento que a gente, né, eu fiz um curso ano passado, continuo fazendo esse curso para estudar a importância do autismo e o que o pediatra pode fazer. E o pediatra pode fazer muita coisa, né? Então, o neurodesenvolvimento é muito belo. E a gente, às vezes, olha para um atraso e falta estímulo. Mas, às vezes, aquilo ali não é só falta de estímulo, né? Então, você conhecer e conseguir acompanhar desde o bebê que não mama olhando para o olho da mãe. Uhum. E diante desse estudo que a gente vai aprendendo a cada vez mais ter um olhar e pensar em autismo, eu sei que eu era uma médica que indicava
mas pelo menos eu indicava. Suspeitei, eu encaminhava para o neuro e para o psiquiatra. Mas hoje eu sei que antes de ir para o neuro e para o psiquiatra, quando eu vejo um atraso, eu tenho que encaminhar para as terapias. Perfeito. Eu tenho que encaminhar para as avaliações. Esse é o principal tratamento do autismo, né? Exatamente. É porque quando a gente olha isso na prática, não é só o diagnóstico que tem evoluído, né? Mas todos nós, enquanto profissionais, também estamos aprendendo muitas coisas na medida em que todas essas descobertas, em todo conhecimento científico que vai sendo divulgado sobre o espectro autista, né? E estão surgindo muitos adultos com diagnóstico. Hoje eu vejo crianças que passaram por mim que talvez eu tenha falhado em suspeitar. E que às vezes era um autismo leve, nível 1, e que hoje estão adultos se dando diagnóstico. Às vezes estudam, fazem psicologia e a gente vê e fala, olha, como os critérios também mudaram, não encaixava, né? Ou nem sempre, há 20 anos atrás, a gente pensava em autismo igual a gente pensa hoje, né? Isso é importante. Então, se eu for fazer um feedback, quantos pacientes passaram por mim que hoje eu já teria um olhar diferente sobre isso. Sim. E é por isso que é importante a gente não parar de estudar, né? Verdade. Exatamente. E mesmo fazendo assim, né, um recorte, pensando assim no tempo, né, que a gente se conhece e tudo mais, enfim, tudo em relação ao autismo é muito recente, né, em termos de Brasil, se a gente parar para analisar. Então, assim, né, antigamente, né, assim, puxando aí para 15 anos atrás, 12 anos atrás, não havia ainda essa discussão, né, sobre a importância ali, há uns 9 meses, 10 meses, já existem sinais, existem questões que você pode acompanhar. Então, assim, acho que até mesmo a possibilidade de trocar isso com o familiar na consulta médica também era diferente. Sim. Então, por mais que houvesse ali uma suspeita, um encaminhamento e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia os pais também, eles já vão também um pouco com essa intenção, né? Bom, eu vou compartilhar com alguém, né? Com o médico. Já tem essa suspeita, né? Exato. Então, assim, eu acho que, claro que tem essa coisa retrospectiva, né? Poxa, nossa, naquela época realmente não tinha como saber, né? Os critérios mudaram. E hoje você vê um adulto, né, uma pessoa ali que chega a um diagnóstico, mas eu acho que não havia também muitas possibilidades de discutir isso naquele ambiente, né? Muitas vezes os pais, eles estavam olhando para os marcos físicos. Então, assim, tá bem, tá engatinhando, né, tá mamando, tá começando a introdução alimentar, enfim. Então, acho que esse tema, assim, sobre o neurodesenvolvimento, ele começou a ficar mais em alta mesmo nos últimos anos. Mas, assim, só reforça pra gente a importância de que o pediatra, ele é aquela referência inicial, né? É ele que vai estar ali direto. Como você falou, as pessoas não vão procurar direto um neuropediatra. Então, por que não, né, dentro da consulta na pediatria, a gente ter profissionais que realmente estão ali atentos a esses sinais de risco? Porque os sinais existem. E a intervenção ela vai ser muito melhor desenvolvida se for precoce. Sim. E né? O tempo que a família fica esperando para conseguir a consulta com o neuropediatra ou o psicólogo infantil é o tempo que a gente já ganha indicando para as terapias. Então, o pediatra pode e deve fazer laudo de suspeita de autismo. Exato. Eu posso colocar uma suspeita, um laudo provisório. Nesse laudo provisório, eu já solicito terapia. O plano tem que liberar. E eu tenho que saber, pediatra tem que saber que ele pode fazer isso. Sim. O laudo não é a validade do laudo médico para suspeita de autismo ou para diagnóstico, não é só do neuro. Sim. O pediatra pode fazer. E principalmente se você colocar, é um laudo provisório que a pessoa vai começar a terapia, o plano vai liberar. Sim. Enquanto isso, ela vai no neuro. Às vezes as pessoas ficam... Não, enquanto eu não for no neuro, eu não vou fazer nada. Enquanto não estiver dando remédio... E a maioria dos tratamentos de autismo não é remédio, é terapia, né? Exatamente. É TO, é fono, é psicoterapia, é estimulação. Muitas vezes, um bebê que não tem postura, que não está com toda a musculatura desenvolvida, tem que fazer fisioterapia motora também, né? Então, tudo isso a gente não precisa ter diagnóstico para você. Viu um atraso? Você já pode ir. Sim. Não está falando direito ou não está balbuciando, vai para o fono, começa a estimular. E se era só um atraso, que bom. Exato. Quando chegar no especialista, olha, não era nada. Que bom, não tem esse diagnóstico, mas recuperou o tempo perdido, né? A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né, do quanto que a gente percebeu isso no período pós-pandemia, né?
Sim. Porque no período pós-pandemia, por conta de toda a restrição social que a gente viveu, a gente recebeu muitos pacientes na clínica que eram bebês, né, na casa de 1 ano de idade, por exemplo, um pouco menos, um pouco mais, que estavam com atraso do desenvolvimento, né, e que na medida em que a gente foi fazendo intervenção, todo o comportamento ali se adequou ali dentro dos marcos e a gente percebeu que não era de fato um diagnóstico, mas justamente porque era uma questão da gente ampliar a estimulação no tempo certo. E obviamente que na intervenção precoce, né, a literatura ela trata isso de uma forma muito clara, o quanto que a intervenção precoce ela beneficia o desenvolvimento de repertório, né, e eventualmente ajuda em todo esse processo para se fechar um diagnóstico ou não, né? E durante a pandemia ainda teve o excesso de uso de telas por todos, né? Sim. Exatamente. Até pelas crianças pequenas, que Sim. hoje a gente vê o quanto, mesmo não tendo pandemia, o quanto as telas impactam o Sim. neurodesenvolvimento. Muito. E que muitas vezes de você retirar as telas já muda totalmente o desenvolvimento, o convívio dentro de casa, né? Sim. Exatamente. E assim, você separar, né, essas realidades numa consulta, muitas vezes a gente não vai ter toda a informação necessária, né? Ali não vai haver tempo hábil naquele encontro para poder pensar num diagnóstico. Mas essas variáveis ambientais, né? O quanto essa criança utiliza a tela, como que está sendo esse estímulo, né? O objetivo não é afirmar, né, que não está havendo estimulação, não é isso. Mas o estilo de vida dar a hoje mais, em dia, né? exato. Então, assim, algumas crianças elas vão precisar de uma estimulação até um pouco maior, né? Sobrepor mesmo essa estimulação que é diária. E assim, não se trata de culpabilizar, né, a família, se trata de explicar, esclarecer que, bom, tem um impacto sobre o desenvolvimento. Isso está mais do que claro, Sim. né? E quando a gente pensa num diagnóstico futuro, tudo que vai acontecer nessa idade vai fazer muita diferença, seja o excesso do uso de tela, ou seja uma estimulação, né, melhor. Então, acho que esse diálogo também com profissionais, né, pensando em terapeutas, quando você lança uma suspeita, né, a família consegue buscar junto ao plano de saúde, enfim, uma intervenção, e os terapeutas conseguem transmitir, né, para o médico e para a família quais são os dados, como que essa pessoa está se desenvolvendo, eu acho que todo mundo tem a ganhar. É muito importante. É um benefício para todos, né? Esse contato tem que ser Exato. dos dois lados, Sim. né? Sem dúvida. E aí, Zanetti, assim, na sua consulta, vamos imaginar, né, que uma família vai te procurar, o pediatra, naturalmente, ele é o principal ponto de referência de qualquer família com um bebê recém-nascido, porque vai acompanhar ele ali por um longo período, né, então é quem conhece ali toda a história, desde o nascimento, né, até chegar ali na pré-adolescência, né. Como é que é uma consulta adaptada hoje? Como é que, por exemplo, você faz para tentar buscar esses sinais do autismo? O que que você observa, né? O que diferencia isso, né, de uma consulta regular, por exemplo? Então, uma consulta específica para você avaliar neurodesenvolvimento, porque às vezes o paciente já é seu, às vezes eu já tenho um paciente que é meu paciente e que no acompanhamento, você vai vendo alguns sinais de atraso, você vai encaminhando para as terapias, né? Para a estimulação, a própria família, né? Que teve uma época que era assim, tá com atraso, vai para a escola resolve. A escola não vai resolver, que a criança, às vezes, autista, ela não vai se adaptar bem enquanto ela não começar a terapia para ela depois conseguir escola, né? Sim. Eu posso ter pacientes que vêm aleatório para mim para uma consulta de pediatria, de intercorrência ou de infectologia e que aí eu vejo alguns sinais de atraso. E tem aquele paciente que procura já direto porque ele já está pensando em atraso e ele quer uma busca, né? Então, você vai ver aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que tem movimentos aleatórios, né? Involuntários, aquela criança que não brinca funcional, então pega um carrinho, só roda a rodinha, ela não brinca em família, ela não se encaixa naquele ambiente que ela tá, que ela se isola, né? E aí a gente vai ver a fala que está em atraso ou que não consegue, ou muitas vezes aquele caso que começou com um bom desenvolvimento e regride, né? Esse é o mais típico, né? Sim. E aí você vai ver essas suspeitas e encaminhar para as terapias.
eu não estou dizendo que eu não precise encaminhar para o neuro e para o psiquiatra, mas eu não preciso esperar a avaliação do neuropsiquiatra para eu dar um laudo que tem suspeita de autismo, que tem um atraso de desenvolvimento. Sim. E aí, precisou medicar? O neuro vai estar junto. Precisou trocar medicação, mas o pediatra, ele é fundamental na hora dessa suspeita, e se não tiver o pediatra, pelo menos para encaminhar para o neuro, se você não sabe fazer, Sim. ou pensar ou raciocinar, viu algo diferente, então encaminha, porque isso é importante. Isso é tão legal, né, porque a gente já fez episódios aqui, né, com neurologista, com psiquiatra infantil, com famílias, né, que tiveram diagnóstico, e de forma muito recorrente a gente ouve que muitas vezes, quando se está numa consulta com um pediatra, né, fica aquela incerteza, né, e muitas vezes os pais às vezes falam, né, assim, porque o pediatra falou que cada um tem seu tempo, cada um tem, né, e eu entendo que, obviamente, cada profissional ele tem uma forma de trabalhar e tudo, mas é muito legal ver, por exemplo, o que você está dizendo, de um pediatra que olha para isso com muito mais atenção do que o habitual. E que já faz o encaminhamento, Que já né? faz o Porque encaminhamento. quando você começou a falar, eu entendi mais ou menos, eu falei, nossa, ele vai falar a mesma coisa que eu vou falar, porque as famílias participam. Sim. Né? Não só aqui, mas na recepção, né? A gente vai conversando, enfim, eu vejo que as mães, elas sentam ali e começam a trocar informações de como que foi esse processo inicial, de diagnóstico, enfim. E, assim, quase todas as vezes, o relato delas é esse. Então, De assim, invalidação, muitas vezes. Né? A mãe, nossa, mas parece que tem alguma coisa estranha, eu tô percebendo isso e tudo mais, e que aí na visão do pediatra que era algo que dava para aguardar. Pois é, mas então é aí que vem, a gente né? ainda vê muito Exatamente. isso. As pessoas, porque na nossa carreira básica, a gente não estuda Não tem, autismo. Exato. Então aí o pediatra tem que buscar. Então Sim. eu estou participando de um curso, certificação Tiago Castro, Uhum. que cada ano ele forma aí 400 pediatras que estão estudando autismo. Perfeito. Não é para ser especialista em neurologia, não é para ter RQE, mas é para ter visão. Exato. Né? E eu continuo na segunda turma agora, e acho que isso muda a visão da gente. Então, por exemplo, quantas vezes por ano você consegue que uma criança que já tem o diagnóstico de autismo vá no neuro? É muito difícil, Às vezes né? precisa, o próprio pediatra pode trocar a receita, repetir a receita do neuro, porque venceu, precisa comprar remédio. O pediatra pode fazer isso. Sim. O pediatra pode renovar um laudo que precisar. Olha E só. que às vezes a pessoa está lá 3, 4 meses na espera. Tem neuro que é 2 anos de antecedência para você conseguir uma consulta. Né? Exatamente. Então eu acho que pediatra, criança autista, tem que ir no pediatra, Perfeito. É isso aí. independente dele ter o neuro. E às vezes algumas coisas o pediatra pode fazer. Até pelas intercorrências habituais também, né? Sim. Eu acho que essa informação que você trouxe é extremamente relevante para os pais, que eu sei que os pais lá da clínica, né, acompanham bastante, porque, assim, além de ter essa possibilidade, né, de refazer um laudo, de refazer uma medicação, é você aproveitar para olhar outras questões que envolvem a fisiologia daquela criança. Sim. Porque isso a gente sente muita falta e percebe no dia a dia. Sim. Então, assim, às vezes comportamentos graves, lesivos, autolesivos, heterolesivos, né, numa falta de comunicação, quando você vai tentar entender, você fala, gente, essa criança está com dor. Ela está passando por alguma questão física, né? Seja um problema gastrointestinal, uma virose, que se confirma depois nos dias seguintes, e aí você vai olhar aquele comportamento, era uma forma de tentar comunicar isso. Não, teve um Né? episódio, né, que, se não me engano, é o episódio número 8 ou 9, que foi com o Luiz Humbert, Aham. em que a gente estava discutindo um caso de um menino que já tinha o diagnóstico fechado e ele estava apresentando um comportamento que foi rotulado como um comportamento inadequado, que era esfregar a mão nas suas partes genitais ou esfregar as partes genitais em qualquer lugar mais áspero, no chão, né? Enfim, em algum momento, alguém teve alguma percepção, eu não lembro exatamente o que aconteceu,
Mas aconteceu algum evento que levou a uma investigação em que descobriu que, na verdade, não era um comportamento estereotipado, não era algo relacionado a isso, mas era, sim, um quadro de desenvolvimento de fungos na parte genital da criança, que muitas vezes, no exame pediátrico, por exemplo, em que vai se examinar o corpo da criança inteiro, pode ser percebido e, às vezes, a gente passa despercebido. O ouvido, eu já tive casos, por exemplo, da criança que tinha um repertório, né, que estava comprometido e a gente percebia ali, né, que a atenção também estava comprometida, mas existia alguns sinais ali de que alguma coisa estava errada no ouvidinho dele. E eu lembro que na época eu estava percebendo aquilo, eu falei assim para os pais, assim, pai, mãe, veja, vamos marcar um otorrino, né, para minimamente a gente dá uma investigada, né? Ele estava com uma inflamação séria no ouvido, que ele teve que colocar um carretel, enfim. E imediatamente após fazer todo o procedimento, ele teve uma melhora de ganho de repertório gigante na terapia. Uhum. E são coisas que, às vezes, assim, o neuro ele não vai identificar, né? Sim. Exato. E olha, a criança que tem atraso de fala, além de começar a estimular, a gente tem que ver como está essa audição, porque às vezes você não tem uma audição adequada, às vezes um teste da orelhinha na maternidade falhou, Sim. né? E aí aquela criança tem atraso de fala porque ele não tem audição adequada. Então, tem que se olhar. E olha, o pediatra, então, ele pode ajudar na suspeita, no diagnóstico do autismo, e toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu. Sim. Seja uma criança com TEA, com TDAH, com qualquer outra patologia. Mas toda criança, no mínimo, 2 vezes por ano tem que ir no pediatra. Os mais velhos pode ser 1 vez por ano. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, deficiência de vitamina. Eu posso ter distúrbio de sono, que a criança autista tem, mas pode estar exacerbado pela B12 baixa. Eu posso não ter aquela criança que tem um ânimo para fazer as coisas, porque pode ter anemia, ferritina baixa, vitamina D baixa. Olha a importância. Coisas que também podem estar relacionadas à própria seletividade alimentar, que às vezes é muito comum. Né? Então, não é que isso vai resolver a seletividade, vai ser junto com a terapia, mas isso vai ajudar muito. Então, eu preciso fazer exame de rotina, ver suplementação, e toda criança, independente de TEA, de TDAH, do diagnóstico, ela tem que ter esse acompanhamento. E vacina, né, gente? Exatamente. E vacina em dia, todas as vacinas. Falando em vacina, Zanetti, assim, existem muitos mitos, né, em relação ao autismo. Um dos mitos que, enfim, já não são tão fortes hoje mais, né? Que era de que o autismo podia ser causado por alguma vacina, alguma coisa. E eu sei que você é uma profissional que tem um conhecimento muito grande em relação a toda a parte de vacinação, imunização. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Então, vacina não causa autismo. Isso foi desmistificado. Na verdade, teve um profissional que falou que a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, causaria autismo. Essa pessoa, ela foi influenciada por laboratórios, ela foi processada, perdeu até o título de médico por conta disso. Sim. Ele queria colocar uma outra vacina de um outro laboratório no lugar. Então, por isso... Outros interesses. Né? Outros interesses. Sim. E isso, as pessoas ainda vêm se preocupar com isso. Então, hoje está provado, vacina não causa autismo. Uhum. Criança autista tem que estar vacinado, porque se eu não estou com vacina em dia, eu adoeço mais. E a criança que está doente, perde terapia, Perfeito. atrasa o desenvolvimento. Então, assim, temos que estar com todas as vacinas em dia. Eu tomei todas as doses de Covid, minha família também, eu recomendo também a Covid, a gente ainda vai viver muito tempo com a Covid. Sim. E graças à vacinação que a gente, né, conseguiu acabar com Sim. muitas doenças. Diminuir o risco, né? A quantidade, né? de infectados. E assim, você vai ter, por exemplo, vacinou contra a influenza. Você pode pegar a influenza, mas você vai ter menos gravidade, duração menor e menos risco de complicar com internação, pneumonia e óbito. Então, eu tenho que focar nisso. Sim. Se eu adoeço, eu não posso fazer o meu dia a dia. Um profissional liberal pegou uma pneumonia, não consegue trabalhar. não consegue trabalhar. Quantos dias perdidos? Ninguém vai pagar o salário dele. Perfeito. A mesma criança
autista que não pode perder terapia. Adoeceu, né? Então tem que estar com a suplementação em dia, com as consultas de rotina em dia, com a vacina em dia. Sem dúvida. E assim, isso eu sei, né, assim, doutora, que eu entendo a rotina das famílias, a gente sabe que em outros momentos a gente já discutiu também sobre o quanto que a rotina, né, existe uma sobrecarga muito grande em relação às mães, de maneira geral. Então, né, a gente entende que as pesquisas mostram, né, o índice de divórcio é muito elevado, as mães acabam abrindo mão, né, das suas próprias carreiras para acompanhar seus filhos, a rotina de terapias também é extremamente cansativa. Então, assim, eu entendo que dentro de tudo que precisa ser feito, pode ser que uma outra coisa passe batido, mas a saúde física, ela vem antes, que é o que a gente queria muito conscientizar, né, nesse encontro, para todos que estão acompanhando, porque, assim, muitas vezes, como está tudo muito em alta, as pessoas estão discutindo tanto sobre autismo, e muitas vezes a gente não está falando sobre um comportamento problema, a gente está falando sobre um quadro fisiológico que pode ser tratável, e que esse acompanhamento, quando ele se torna escasso, ele também se torna novo para o paciente. Então, acho que é uma das coisas que a gente vê muito lá na clínica também, às vezes, relatos, né? Os pais comentando. Mas assim, é tão raro eu levar que, assim, meu filho não vai ficar bem, tem a recepção, tem isso, tem que esperar e tal. Eu falo, mas ele só vai aprender essa rotina de ser auscultado, né? De ser monitorado, de alguém fazer uma avaliação física, se ele tiver isso dentro da rotina dele. E não dá para começar de outra forma, né? É importante que ele tenha esse hábito de ir até um consultório. Mas hoje em dia nós temos a facilidade, por exemplo, das teleconsultas. Outras. Exatamente. Então, lógico, numa teleconsulta, eu não tenho como examinar o ouvido, eu não tenho... Mas como fazer uma ausculta cardíaca, pulmonar, mas eu posso solicitar os exames, eu posso avaliar as suplementações, eu posso dar um diagnóstico de infecção de garganta que a família filma e manda, e eu passo a receita digital. Então, evitar idas em pronto-socorro vai ser muito bom. Sim. E voltando à questão da criança ter um pediatra para chamar de seu, é aquele pediatra que vai estar ali propenso para poder atender uma intercorrência quando a criança fica doente, ou via teleconsulta ou via presencial, né? E até domiciliar, no caso. Até domiciliar, dependendo do horário, combinando um horário específico, dá para fazer. E assim, vacina hoje, você consegue domiciliar. Exame de sangue, você consegue domiciliar. Então, dá para fazer, e dá para fazer teleconsulta em várias situações. Quando você quer avaliar o neurodesenvolvimento por teleconsulta, a gente pede a família para filmar momentos da criança, do dia a dia, né? Porque aí, às vezes, durante uma consulta, até na consulta presencial, às vezes ela te mostrar algum vídeo de movimentos aleatórios, que às vezes a criança não vai ter esse comportamento dentro da sala do consultório, mas ela já leva isso gravado, isso é importante. Essa é a importância do celular, não ficar dando para a criança brincar e jogar. Então, assim, é uma fonte de dados valiosa, né, assim, porque isso também a gente acaba ouvindo dos pais, assim, interessante. Então, assim, nossa, eu fui na consulta, mas, assim, ele ficou super agitado, não deu para ver nada, foi aquela correria e tudo mais, mas aí eu falo, bom... Mas é importante, nem que seja nessa visão, ele mais agitado e tudo mais, mas de alguma forma vai poder te fazer algumas perguntas, né? Se você também tiver um preparo, já filmou algumas coisas, olha, eu percebi essa reação aqui, né? Que talvez algum auditivo, enfim. Então, assim, é você aproveitar esse momento para ter o máximo de informações com aquele médico, que ele vai conseguir te ajudar de alguma maneira. Sim. Então... Eu sei da importância, né, da neuropediatria, enfim, mas assim, a gente tem falado e apostado muito sobre a importância desse acompanhamento recorrente com o pediatra. Ele é muito relevante e a gente percebe que isso às vezes vai se perdendo no dia a dia. E assim, como que isso vai se perdendo? É uma das formas mais seguras, né, de você ter ali um acompanhamento global do seu filho. Independente da pessoa ter um neuro, mas tem que ter uma avaliação, né? Alguém que olhe para todos os outros aspectos também. Né? Porque nem tudo é autismo, gente. Acho que esse que é o ponto que a gente quer discutir aqui com vocês. Se tem atraso, não importa o diagnóstico, não importa se é uma criança, né? Ou se é um retardo mental, o que importa é a estimulação. A gente tem que enxergar e a família tem que enxergar. Né? Outra coisa importante, que o pediatra também pode ser aquele que acolhe a família, que dá um abraço, que entende que a mãe está exausta, que ela não aguenta mais. E quantas mães que vocês acompanham que naquela hora elas precisam ser carregadas no colo, com um abraço, né? Então a gente tem que estar ali para acolher, às vezes ouvir. Ouvir é o mais importante, né? E dá para perceber, né? Então, assim, imagina, né? Nós, enquanto família, né? Assim, fazendo um acompanhamento,
tem fases e fases, momentos, né, que você tá ali, tá desgastado, tá passando por alguma situação. Se o médico, né, aquele profissional é alguém que já te acompanha há um tempo, ele consegue detectar também esses sinais e servir de rede de apoio. Que a coisa não tá bem. É. A gente acaba virando uma grande família. Muito, exatamente. Não tem como, a gente não... Né, a gente fica sabendo da vida dos outros da nossa vida, mas tem que ser público, né? Sim. Profissional de saúde, ele tem a vida pública, Exato. né? E até a gente hoje em dia posta no Instagram também o nosso dia a dia. Eu adoro cozinhar, eu posto que eu tô cozinhando, as pessoas parece que curtem até mais do que quando eu acho que cria uma identificação, né? Tipo assim, gente, olha só, temos uma vida aqui, ó, né? Normal, tudo E como certo. a gente vai caminhando, né? E cada dia é um aprendizado para nós também. Sim. Cada família nova que vem, cada informação que vem, a gente vai crescendo, né? Perfeito. Então, assim, é claro que a nossa expectativa é que, né, cada vez mais pediatras, né, como você falou em relação ao curso de formação, hoje tem vários, né, profissionais ali da pediatria que estão adentrando mais nesse universo, porque, assim, não tem jeito, vai aparecer. E ali dentro da sua rotina é muito importante que você tenha ali um conhecimento sobre o assunto, consiga de alguma forma encaminhar essa visão, né, que mudou também em relação aos anos, né, a passagem dos anos, é muito bonito a gente ver isso, porque não se trata de cada especialista na sua área, né, assim, todos nós podemos trabalhar em conjunto em prol daquela criança, daquela família. E tem famílias que só vão no pronto-socorro, passou mal, vai no pronto-socorro. Cada dia é um médico. E é um você não recorte, tem né? vínculo. Sim. Lógico que mesmo, né, Sim. eu tenho a honra de ser pediatra dos filhos Sim. de vocês, né, mas tem hora que você vai numa intercorrência, o filho passando mal com febre, naquela hora ali é aquilo ali, a gente vai tratar. Depois é a hora de, né, que você volta com calma. Entender o que aconteceu de fato, né? Fazer os exames de rotina, avaliar por que está adoecendo muito. Então, Exato. o olhar prospectivo, né, quando a gente vê como que estão as coisas. Essa visão longitudinal, ela é muito legal, assim, de se pensar, porque, no final das contas, você vai conhecer o desenvolvimento desde o começo, né? Você vai conseguir observar ali cada etapa, já tem uma noção em relação a qualquer fragilidade, por exemplo, de saúde que possa ter havido ao longo da história, que vai estar relacionado com novos quadros ou com outras coisas que possam, né, vir a acontecer. Naturalmente, tem todo um aspecto relacionado ao vínculo com a criança e com a família, né, porque a gente acaba desenvolvendo uma relação afetiva, assim, né, porque você viu a bebezinha ali com dias de vida, aí hoje você tá vendo lá com 18 anos já, enfim, embora com 18 anos nem vai tanto mais na consulta vai de até pediatra. 20, tá? Mas alguns que param de ir antes. Exato. Mas... né? A expectativa é que ela vá. Mas é muito importante ter essa dimensão, porque é como se fosse um psicólogo, né? Assim, a forma como eu vejo isso. Então, ao vínculo, porque, por exemplo, eu não vou em um psicólogo, um terapeuta por semana. Eu vou no mesmo porque ele tem uma noção para acompanhar a minha história e minha evolução. Todos têm competência para fazer alguma coisa, né? Mas o pediatra é a mesma coisa. Ele ter uma noção ali da evolução histórica daquela criança dá uma segurança, até porque ele vai perceber muitas vezes alterações que são mais abruptas. Opa, peraí, isso aqui é uma coisa nova. E eu falo que também é o vínculo que cada um faz. Sim. Né? Às vezes eu recebo paciente que vocês me encaminham, que outras pessoas encaminham, e o paciente chega lá, olha, eu vim aqui porque eu vim indicado pela doutora Luciana, pela Ana Maria. Aí eu falo assim, olha, aqui é você que vai ter que me conhecer, eu te conhecer, e você vê se a gente vai criar um vínculo. Né? Às vezes o doente vem em você, fica um tempo sem ir, rodou em outros médicos, eu fico tão feliz quando volta e fala, ai, fiquei com saudade. Então, isso é tão bom, né? Mas é o vínculo que cada um... Lógico que se você vai em alguém que está te recomendando, que você já vê, que tem elogios, que está falando bem de você, né? A pessoa já vai... Com uma segurança. Né? Sim. Né? Sim. Mas isso não é tudo. É cada um que tem que criar esse vínculo. E os pais das crianças autistas, principalmente nível 3, eles já sabem que as crianças entram em crise, que, né, cada um tem a forma de lidar e em algum momento vai ter que examinar. Então, nem sempre vai ser totalmente sem uma crise, mas tem que entender que também isso é necessário para um exame. Quando a gente vai examinar e não tem febre, não tem nada, a gente vai devagar, toca menos. Mas se chegou lá com febrão de 39 graus, eu tenho que ver a garganta. Se eu não ver a garganta, vai passar o diagnóstico, depois vai piorar e vai internar. E às vezes o fato de ter essas visitas recorrentes, examinar. ter as visitas recorrentes já fortalece o vínculo com o paciente, que é a criança, no caso,
né? O que vai tornar ele menos rígido em relação à própria examinação ali. Ele Então, o que eu vai tenho aceitar sempre melhor. tentado não atrasar, aumentar o tempo de consulta para não ter atraso, porque quanto menos tempo uma criança autista fica, Sim. ela não desregula ou desregula menos na recepção. Se ela puder Sim. chegar e já entrar no consultório, Perfeito. o consultório ter um brinquedinho, não é Sim. qualquer brinquedinho, tem que ter umas coisas que eles se interessem, né? E ter um brindezinho que às vezes Isso, o ajuda, reforçador no final. um reforçador, tipo assim, e tem que né? fazer, Exato. é a nossa parte, né? E a Sim. gente tem que estar lá de bom humor, de bom coração, para E esse fazer olhar, nossa parte. e ter esse olhar mesmo, né? Assim, olha, o que eu puder diminuir, né, de variáveis aqui que vão interferir nessa consulta, maravilha. E isso só é possível quando você conhece bem a família e conhece bem o paciente. Então, acho que só reafirma, né, o que a gente está falando aqui. E eu sei Então, que quanto essas mais mães frequente, mais essas provável. mães e esses pais são heróis e heroínas. É muito difícil, né? Assim, tudo entrar na rotina, né? Assim, eu fico muito sensível a isso, porque assim, a gente está falando de uma importância, né? De um acompanhamento e tudo, sabendo que a rotina não é fácil e tudo mais, enfim. Mas eu vejo a necessidade de a gente fazer esse resgate em relação a coisas que parecem óbvias, mas deixam de ser. Eu acho que esse que é o ponto. É igual, por né? mais que doa fazer o exame de sangue, mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer. Não tem jeito. E às vezes a criança que está adoecendo muito tem que fazer até mais de uma vez, ou que toma muito remédio controlado, tem que fazer exame para acompanhar os efeitos colaterais dos remédios. Sim. E aí, assim, eu acho que depois que as famílias, né, principalmente, elas vão vendo o resultado disso, né? Você falou um pouquinho sobre a questão das vitaminas e tudo. Eu lembrei de um caso super recente, assim, que eu estava discutindo com a mãe, e que era justamente sobre isso. Muito tempo sem ir no pediatra, enfim, mas assim, uma mudança de comportamento, né? Criança mais irritada, cansada na escola, extremamente cansada. E aí ela falou, não, vou fazer um check-up, preciso olhar. Quando foi ver, várias vitaminas, muitas taxas alteradas, enfim, além de um colesterol alto, porque tem a questão da alimentação, enfim, aí cortisol e tal, estresse, uma série de coisas. E aí eu consegui pegar um recorte super importante, assim, porque foi esse momento em que a gente percebeu uma mudança de comportamento. Depois ela levou na pediatra, fez esse levantamento todo de exames. E aí, acho que passou uns 3 meses, mais ou menos, aí ela voltou pra gente conversar. E ela falou assim, Ana, você não tem noção. Tipo assim, só essa intervenção fez uma diferença que eu não sentia há meses. Então. Porque não se tratava de algo que ele precisava aprender, nem nada. Uma criança e aí estava você vê estável. que não precisa chegar ao fundo do poço, mas já estava naquele tem ponto. Que tá acompanhando, Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que quando os familiares eles fazem esse percurso, né, de tentar identificar junto à pediatria e veem o resultado claro ali, né, no dia a dia, na vida daquele filho, eu acho que só reafirma. Ela falou, eu contei para todo mundo, contei para todas as mães. E aí, você já levou? Você levou no pediatra? Você levou? Eu falei, exato, porque você vai ter um papel muito mais influente sobre essas outras famílias. Então, fale sobre isso mesmo. Então, assim, até um pouco desse percurso da gente trazer um pouco esse tema aqui hoje também no podcast foi sobre isso. Então, assim, as mães, elas dialogam e elas vão transmitindo aquelas informações que são pertinentes. E a gente precisa falar sobre um acompanhamento que para nós é básico, precisa acontecer. Eu acho que no final das contas, acho que um pouco assim, né, tentando me colocar no lugar de uma família com uma criança autista, assim, no final das contas você acaba priorizando algumas coisas, Sim. né? E, às vezes, ao priorizar alguma coisa, vou priorizar ir ao neuro. Óbvio que isso é importante, você tem que manter as consultas regulares da forma como é solicitado, mas você não pode deixar de olhar para esse outro aspecto. Por quê? Porque, às vezes, trabalhar de forma preventiva é mais vantajoso do que de forma paliativa. Geralmente é igual às vacinas. É preventivo. Exato. Né? Eu brinco que vacina é igual seguro de carro. Uhum. Você paga o seguro e você quer usar? Não quer, de jeito nenhum. Mas se você não pagou e tiver um acidente, você vai se arrepender. Sim. A vacina é a mesma coisa. Você vai investir em vacina extra. É importante, sim, quem puder fazer vacinação extra, as vacinas complementares do calendário do PNI. Sim. Você vai investir um dinheiro. Você não vai ver um retorno a menos que o filho adoecesse e você não tivesse feito a vacina, você ia ter um arrependimento. Então, eu falo que investe esse dinheiro igual você investe em seguro de carro. Igual plano de saúde, né? Enfim, você paga para não querer usar de forma alguma. Claro, então, assim, dentro das possibilidades de cada um, né? Mas, assim, para quem tiver essa possibilidade, realmente é você
Não é nem pelo excesso, é você Sim. trabalhar sempre preventivamente. E, obviamente, para quem não tem condições, que, né, assim, de As do posto levar em dia. consideração que Eu as vacinas preciso- do posto, né, elas são Eu imprescindíveis. brinco que eu posso exigir vacina do posto em dia. As outras eu oriento e a pessoa vai decidir o que é o melhor. É, né? exatamente. Sim, sem dúvida. Bom, muito importante tudo isso. Eu acho que é um resgate mesmo. Eu sinto essa necessidade da gente discutir isso, porque dentro de todos os fatores, né, do dia a dia estressantes da vida de uma família com uma pessoa com TEA, eu diria que, assim, criar essa referência, criar essa rotina ali de vínculo com o médico, ela é essencial. E, assim, a gente fica muito feliz também de perceber como que, embora na formação, né, na pediatria não se fale muito, assim como na psicologia também não, né? Então, assim, quando a gente fez graduação, né, Luciano, eu, quando fiz, não tinha tudo específico sobre autismo também, mas eu acho que o mais importante é que todo profissional, seja de saúde, de educação, onde ele estiver, que ele comece a se aprofundar naquilo que vai acontecer no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, assim, é muito legal ver essas iniciativas. Você comentou um pouco sobre o curso, né, com o Thiago Castro, que levou um livro. Como é que foi isso? Então, o Thiago Castro tem alguns livros sobre autismo. Aham. Tem um best-seller que é o Simplificando Autismo 1.0. Uhum. E agora, em outubro, no Congresso Espectro, vai ser lançado o Simplificando Autismo 2.0. Legal. E eu fui coautora de um dos capítulos que fala sobre a importância da vacinação em dia da criança com autismo e que não tem que se preocupar que vacina não causa autismo. Nossa, Então, excelente. aí vai sair e aí Ah, que bom. eu vou informar para vocês aí quando esse... Maravilha, gente. Fiquem Ele já atentos. foi para gráfica essa semana o Nossa livro. senhora, estamos Maravilha. ansiosos. Fiquem atentos também. Depois, de repente, na época do lançamento do episódio, a gente já coloca também, se já tiver sido lançado, a gente coloca as informações, porque é conteúdo de qualidade e multidisciplinar, né? Então, né, acredito que são vários profissionais ali falando de frentes Sim. diferentes. São vários Maravilha. profissionais, pediatras, neuropsicólogo, fono, Adorei. aplicador de aba. Então, são temas específicos. Ele não vai repetir o que está publicado no Autismo, Simplificando Autismo 1.0. Vão ser Temas complementares. novas abordagens. Nossa, Perfeito. adorei. E assim, queria reforçar a importância, né, que o autismo, já que a gente falou que não é ligado à vacina, que a Sim. causa do autismo é multifatorial e que Exatamente. tem um forte componente genético e que muitas crianças precisam sim fazer o exame genético, né, para Sim. avaliar se não pode ser alguma outra síndrome ou se tem fatores ali genéticos ligados ao autismo. Então, eu Sim. também hoje tenho parceria no meu consultório com os exames da Mendelics de autismo, que colhe no narizinho, tá? Aham. E eu também faço a coleta no meu consultório Legal. do exame aí do exoma completo, que vai para São Paulo e fica pronto em torno de 40 dias. Então, todo aquele rastreio, aquela investigação genética que muitas Isso. vezes é necessária ser feita lá no consultório é possível. Isso, eu faço a coleta, Legal. é particular, Sim. é nasal, não dói, Uhum. né? E é importante que muitas famílias, você vê famílias com 2, 3 filhos com autismo. E muitas vezes as famílias, até, né, uma vez tendo um filho, né, no espectro, enfim, tem essa necessidade também de fazer uma pesquisa lógico mais que ali, né? algum quadro abrangente. mais intenso, ele vai ter que ir para um geneticista até para Sim. fazer uma avaliação em termos de... Sim. Muitas vezes a escolha da família, que ela quer mesmo tendo risco, ter outros filhos, Sim. né? Igual o próprio Thiago Castro, que dá esse curso, ele tem 3 filhos, agora a terceira bebezinha já está com sinais de autismo, a esposa é autista. Sim. Então, as pessoas, né, apesar dele ter todo o estudo genético, mas é importante que Claro. as pessoas façam, e às vezes até o tratamento vai ser diferente quando você tem algumas confirmações genéticas, né? Então, Sim. os neuros têm pedido, os psiquiatras têm pedido. Eu Nem vejo toda essa criança dúvida, né? faz, Nem mas é toda importante. família faz, mas assim, eu ouço bastante essa dúvida, será que eu preciso, né? Vamos lá. É importante conversar com o médico sobre isso, né? Até para avaliar mesmo qual é a importância, como que você pode fazer. E E lembrar tá aqui, né, que no estado. o diagnóstico do autismo não é dado pelo teste genético. Exato, isso é A importante criança também. que tem autismo, né, que tem o diagnóstico de autismo nível 1, 2 ou 3, é importante que ela faça os testes genéticos para a gente ver
se ela tem quantas deleções, quais fatores genéticos estão influenciados ali no autismo daquela criança. Mas autismo é multifatorial. Não dá para ser avaliado somente num teste genético. Em várias situações. E primeiro ser parte do diagnóstico de autismo, para depois fazer o teste genético. Zanetti, se você puder dar alguma dica para os pais ou algum conselho para os pais, o que você poderia deixar de mensagem para eles? Olha, o conselho que eu dou é que vocês são heróis, que vocês continuem amando, se dedicando ao máximo, e a gente sabe que é muito importante, através desse cuidado, desse amor, desse carinho, dessa dedicação, que seus filhos vão desenvolver. Então, a minha recomendação é essa: amem, façam o seu melhor. E dentro do que vocês fazem de acompanhamento, de terapia, tem um pediatra para o seu filho chamar. Esse é meu pediatra. E mantenham as vacinas em dia, os exames em dia e aquela saúde social, familiar, emocional, todo mundo junto. Perfeito. E se alguém quiser marcar uma consulta, como é que faz? Então, meu Instagram é doutora Elzanete Coser, é aberto, quem quiser me seguir, tá? Eu faço consultório no Centro Médico da Praia, na Praia do Canto, então também tem o Instagram do Centro Médico da Praia. Sim. E o telefone fixo é 27 32 35 11 88. Ótimo. E pode me acionar no meu Instagram, tem meu Linktree, ali tem também os acessos para agendar. Pela Doctoralia também, que faz agendamento, a própria pessoa pode agendar no site da Doctoralia, tanto consulta presencial como teleconsulta. Perfeito. Maravilha. Agradecer mais uma vez sua presença, Elzanete. Para a gente é uma alegria enorme, não só pela trajetória, assim, né, pela competência, ter uma profissional assim, né, com toda essa bagagem, com toda essa experiência ao longo dos anos, mas também pela nossa relação afetiva. Então, assim, né, toda a nossa confiança desde o primeiro dia, desde 2007, né, acompanhando com a Malu, desde que ela nasceu, e o Murilo também. A gente tem uma enorme confiança, satisfação. Sempre trocamos figurinha, falando sobre a área, sobre outras coisas. É inevitável, a gente vai criando, né, outras relações. Então, assim, pra gente está sendo um prazer que você esteja aqui. E espero que a gente tenha outros momentos também. E que legal também, né, ver um pediatra que, né, uma pediatra, no caso, que tem esse olhar mais atento pro autismo. Porque, faz muita diferença. Deveria ser uma regra, né? Mas, na verdade, o que a gente acaba vivenciando é um pouco o contrário. E que então, mais assim, pessoas possam estudar. Exato, é um convite, né? Eu acho que é um convite. É muito bom. Exatamente. E sempre a gente tem que estar aberto a estudar. Eu consegui mais tempo para estudar e me dedicar ao autismo a partir do momento que eu também me aposentei do hospital infantil, e aí eu fiquei só no consultório. Então, aí você tem tempo para olhar, estudar. Então, é a evolução da carreira da gente, né? Depois de 32 anos de formado, dá para eu escolher com o que eu quero trabalhar, e eu quero trabalhar com consultório particular e dedicando todo o meu tempo. Então, eu hoje só trabalho no meu consultório e fico lá aguardando quem precisar. Exatamente. Perfeito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, né, os pontos que a gente discutiu aqui, entre em contato também, né, o Instagram, depois a gente vai colocar lá embaixo aqui do vídeo, o @ da doutora Elzanete. Podem contar com a gente também. Agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Estamos em contato aí. Em breve a gente tem mais um episódio e muito obrigada. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Então, lembrem lá de seguir, compartilhar, ativar o sininho, né? Fazer todo o processo aí para que você tenha acesso a todos os episódios. Assistam os outros episódios que a gente mencionou aqui também, né? Acho que são muito relevantes. Provavelmente pode ter alguma coisa que interesse, que vai fazer alguma diferença na sua vida ou de alguém que você conheça, né? E agradecer ao Zanetti pela presença e a gente se vê em breve no próximo episódio. Até mais. Tchau.